Não era a pior LDU de todos os tempos? Pressionou o Botafogo, hein? Sofreu o Botafogo sofreu, hein, Papa? Fabiano não passava nada ontem, tava super nervoso. Nem Wi-Fi. Tranquilo. Esse Botafogo, né, se a gente fala, eu falei lá no nosso grupo, se a gente fala que o Flamengo oscila de um tempo pro outro, esse Botafogo oscila de um jogo pro outro. Ele consegue fazer um jogo muito bom e no jogo seguinte ele consegue fazer um jogo horroroso como foi ontem. Ontem o jogo do Botafogo foi horroroso. Deu aquela pinta, né, Papa? No início, fez o gol, 15 segundos, o Papa tinha falado que ia ser 3-0 no primeiro tempo. Mas eu achava que o Botafogo ia amassar, ia fazer 3-0 no primeiro tempo, só que o Botafogo desligou. 1-0. O Botafogo faz 1-0 e ó, desliga. Jogou mal. Sabe o que é pior? O jogo lá é complicado. Bem complicado, porque é chato jogar contra a LDU lá. Com a altitude, né? Eles sabem usar muito bem a favor a altitude, aquelas bolas paradas deles também são bolas muito perigosas utilizando dentro de casa. Não vai ser um jogo fácil para o Botafogo, não. Fala, Bandeira. O Botafogo vem oscilando, geralmente caindo de produção em casa. Se nós pensarmos nos últimos 5 jogos, o Botafogo ganhou do Bragantino em casa, tudo bem. Perdeu pro Cruzeiro, jogando mal. 2-0. 2-0. Aí venceu bem o Bragantino fora, 1-0, e bem o Fortaleza, 5-0. Voltou para casa, venceu, mas jogou mal de novo. 1-0. Eu acho que a boa notícia pro torcedor do Botafogo, pelo menos é a impressão que eu tenho, é que esse Botafogo ele oscila assim entre um jogo e outro. Eu já tinha dito isso aqui, inclusive, mas eu acho que ele não faz 2 jogos ruins seguidos. Não, se bem que tem um jogo no fim de semana agora, né? Então, ele pode fazer um jogo bom no fim de semana e não fazer depois em Quito na semana que vem. Mas assim, o Botafogo ele tem se superado. Aconteceu já nessa Libertadores, na fase de grupos, em que ele estava precisando de resultado fora, e ele foi lá fora e conseguiu resolver. Porque ele tinha ido mal aqui, jogando no Newton Santos, e aí fora de casa, ele precisando do resultado, aí, cara, ele vai lá e joga no seu limite e consegue resultado. Acho difícil a situação do Botafogo, mas seria muito mais difícil se não tivesse vencido. A gente não tá falando aqui de um time que não ganhou, né, gente? Ganhou em casa, é difícil que eu tô dizendo assim, não vai ser fácil. Né? Não vai ser fácil. E o Botafogo foi lá 4 vezes nos últimos 2 anos. Na Sul-Americana em 2023 foi 0-0 lá e 0-0 aqui, com um time inferior que o Botafogo tem hoje. O Botafogo tinha um time pior em 2023, empatou lá em 0-0. Ano passado, na fase de grupos, na estreia do Arthur Jorge, com praticamente 4 atacantes, foi um jogo muito parecido lá. O Botafogo toma um gol bobo no início, 1-0, aí o jogo fica equilibrado, mas termina 1-0 para eles, e depois aqui o Botafogo ganha por 2-1. Ô Raíza, mostra pra gente aí novamente os resultados aí. Eu acho que tá meio óbvio que o melhor resultado conseguido, claro, é o do Palmeiras, isso aí não é fora de questão, né? O Orconcura ali. Do resto, tem alguma surpresa, Raíza? Surpresa, acho que não. Acho que pode destacar, de repente, ali o jogo do São Paulo, que ficou 0-0, né? O Rafael defendeu 2 pênaltis do Atlético Nacional. O Atlético Nacional se mostrou um time bem perigoso, inclusive. Vamos ver como vai ser esse jogo lá na casa do São Paulo, lá no Morumbi, porque o Atlético Nacional não é bobo e jogando no contra-ataque pode trazer certo trabalho, sim, para o São Paulo. Vocês estavam falando aí do Universitário, pelo amor de Deus, o Universitário é fraquíssimo. Né? Time fraco, Palmeiras, óbvio, o Palmeiras fez 4-0, quando você enfrenta equipes fracas, frágeis, é isso que você tem que fazer, e o Palmeiras faz isso muito bem na Libertadores. Se a gente pegar o histórico recente do Palmeiras na Libertadores, quando o Palmeiras pega times fracos, ele vai lá e goleia. Né? Isso tem acontecido sempre, nem todo mundo consegue fazer isso, mas o Palmeiras vem conseguindo essas goleadas quando pega adversários mais fracos, e aí o pulo do gato para o Palmeiras é o seguinte: está resolvido o jogo contra o Universitário, inclusive há uma discussão se tem que levar o time titular do Universitário para jogar contra o Palmeiras lá no Allianz, ou se tem que poupar visando o campeonato peruano, que é o que realmente o que interessa para o Universitário, já que não vai conseguir passar pelo Palmeiras de jeito nenhum. E nesse meio tempo, o Palmeiras tem esse duelo contra o Botafogo, né? E o Botafogo pode entrar com time reserva, com time misto. Então, assim, isso pode ter sido um ponto bem positivo realmente para o Palmeiras, visando esses próximos jogos e principalmente esse duelo contra o Botafogo. Agora, assim, surpresa, acho que não. Acho que deu a lógica ali, o Peñarol em casa, o campeão del Siglo é muito forte, né? Acabou vencendo o Racing por 1-0, mas o confronto está em aberto, o Racing pode vencer lá. Eu acho que tá tirando esse Palmeiras aí, tá tudo bem aberto, o Elan. Agora, não é surpresa, mas um fato a ser destacado é o seguinte: olha aí, 8 jogos. Nesses 8 jogos,
8 gols. 1 gol por partida. Se tirar o jogo do Palmeiras, que acabou inflacionando, né, a média, cara, é um negócio que chama atenção. 7 jogos com apenas 4 gols. 7 jogos com apenas 4 gols, se você tirar o jogo do Palmeiras. 3 0-0 e 4 resultados de 1-0. Então, pouquíssimos gols, jogos apertadíssimos nessas partidas de ida, excetuando-se a do Palmeiras. Eu acho que é exatamente um retrato do que foi essa rodada de ida das oitavas da Libertadores. Ninguém teve moleza. E por que o Botafogo, afinal de contas, ganhou só de 1-0, hein, Bandeira? Botafogo foi surpreendido, fez o gol com 14, 15 segundos, muito bem, a roubada de bola do Arthur Cabral foi muito legal, toda a construção, bolão do Telles pro Arthur. E o Thiago Nunes é o treinador da LDU, ele passou pelo Botafogo recentemente, brasileiro, campeão com o Atlético Paranaense de Sul-Americana, Copa do Brasil. Então, quando o Botafogo fez 1-0, a impressão geral era de que o Botafogo amassaria um time que joga com linha de 5, que poderia se retrair para tentar levar uma desvantagem pequena para o Equador. Mas o que aconteceu? A LDU com 3 zagueiros não ficou fazendo linha de 5. Pegava a bola e queria jogar. E nessa de querer sair jogando e botar a bola no chão, surpreendeu o Botafogo. Se olharmos, por exemplo, posse de bola, 50-50, o Botafogo tentando com a parte técnica e a LDU, um time muito físico. Então, nos embates físicos, a LDU era superior ao Botafogo. O Botafogo com aquele trio de meias ali, Montoro, Savarino e Arthur, sofreu muito com essa questão física. Também teve o entrosamento, que não foi o ideal ainda, entre Danilo e Marlon Freitas, que jogaram juntos pela primeira vez. Ficou nítido que eles precisam se entrosar, são jogadores de qualidade, mas aquela é uma região muito sensível do campo e o Botafogo tinha que ter o domínio no meio-campo e não tinha por isso também, por conta do entrosamento do Danilo com o Marlon Freitas. E aí a LDU conseguia marcar bem o Botafogo e conseguia ter a bola em alguns momentos importantes do jogo. No primeiro momento, o Botafogo tentava sair jogando com calma e a LDU ficava na meia pressão. Quando a LDU percebeu que o Botafogo, quando lançava a bola, o Arthur Cabral estava sozinho contra 3 zagueiros, a LDU, dá pra gente adiantar ainda mais essa marcação e prejudicar as ações do Botafogo. E assim foi. O Botafogo no primeiro tempo fez o gol. Aos 15 segundos, o treinador, o David, deve ter falado assim, precisamos resolver até os 15. Aí o time entendeu 15 segundos. Fez o gol e depois parou de jogar. Resolveu o golzinho que precisava. 15 segundos. E a LDU foi pro jogo. Aí a LDU teve 2 chances importantes, mas no segundo tempo ficou muito equilibrado, um jogo muito físico, com a LDU tendo essa vantagem. E o Botafogo só melhorou quando colocou 2 pontas de mais velocidade, no caso o Natan e o Matheus Martins, porque aí a LDU dava espaço, o Botafogo saía um pouco mais em velocidade, mas muito pouco para um primeiro jogo de oitavas de final. O Montoro não foi bem ontem, de não, Libertadores. Né? O Montoro não foi bem ofensivamente, porque ele teve que trabalhar muito na marcação. Você comparar o Montoro com os outros meias, o Savarino e o Arthur, ele teve 10 duelos e ganhou 8. Os outros 2 juntos duelaram 9 vezes e ganharam 4. Ele desarmou 4 vezes, mais que os 2 volantes juntos. Mas ofensivamente ofensivamente ele não conseguiu jogar justamente por isso. Ele teve que se doar tanto defensivamente ali no lado esquerdo que ele não conseguia atacar. O erro pode estar aí? Não tinha. Olha, eu não vou chamar de erro, mas a dificuldade, né? A dificuldade pode ter passado por isso também. E aí o Ancelotti vai ter que arrumar uma outra forma. Sendo que o Ancelotti deixou muito claro que ele foi surpreendido. Ele falou na coletiva, não esperava a LDU jogando assim, botando a bola aqui no campo de jogo. E o Thiago Nunes, depois na coletiva, falou a mesma coisa. Falou, esse campo aqui é muito bom. E eu falei pro meu time, se ficar só atrás retraído, vai perder de muito pro Botafogo, vai ter problema. Então é bom jogar também. A LDU conseguiu jogar, surpreendendo não só o Ancelotti, mas a quem analisa futebol. Eu mesmo esperava linha de 5, mesmo com eles perdendo por 1-0. O jogo de lá não vai ser fácil, mas como eu disse, recentemente o Botafogo foi lá, empatou em 0-0, perdeu por 1-0. Tem jogadores experientes, a altitude é um ponto realmente dificultador, mas o departamento médico do Botafogo já está trabalhando com esse time há pelo menos 1 mês, pensando no jogo da altitude. Eu até faço uma crítica aqui ao Ancelotti, embora eu goste muito dele e do trabalho dele, que ele falou que teve pouco tempo para estudar a LDU. Bem, se o departamento médico, que trabalha com isso na prática, está fazendo com a equipe um trabalho para altitude dentro de 1 mês, o treinador que lida com isso na parte teórica, vendo vídeo, estudando o adversário, tem que estar estudando desde quando chegou aqui o adversário nas oitavas de final da Fabiano, Libertadores. Então é mais um confronto aberto aí. Pode falar, Raíza.
Não, eu assisti ontem o jogo do Botafogo. Aliás, como eu falei, que jogo irritante. Eu achei um jogo muito fraco. Jogos recentes que eu vi do Botafogo, eu achei o pior jogo. Mas eu achei que no aspecto técnico, os jogadores estavam errando muito. Errando passe, errando domínio. Então eu acho que, além dessa questão que você citou, em relação ao David Ancelotti, eu acho que a gente pode destacar que também é um time em formação, um trabalho novo de um treinador que não tem tanto tempo à frente do Botafogo ainda, peças que chegaram junto ao novo treinador e etc. Mas me chamou a atenção essa parte técnica do Botafogo, que eu vi os jogadores muito abaixo, principalmente jogadores ali do meio para frente. E até natural, por exemplo, o Danilo. Danilo, por conta de uma lesão, ficou muito tempo sem jogar. Então, ontem, o jogo dele não foi bom. O jogo de outros jogadores, o próprio Arthur também não fez um jogo bom no aspecto técnico, na minha opinião. Savarino muito abaixo. Eu acho que esses jogadores do Botafogo do meio para frente estavam errando muito na parte técnica mesmo do jogo. Então, eu acho que isso pode ter contribuído para que o Botafogo não conseguisse um placar mais elástico. Em alguns momentos, Fabiano, eu senti que o time tentava acelerar e, por conta desses erros técnicos, não conseguia acelerar. Talvez com o intuito de, sei lá, tentar fazer um placar maior, por conta do jogo da volta ser na altitude, toda aquela coisa. E eu acho que aí o Botafogo meio que se perdeu. Mas esse aspecto técnico me chamou a atenção na parte negativamente, assim, Fabiano. Influenciou, sim, tanto que os destaques do Botafogo, e aí esses jogaram muito, foram defensores. O Vitinho jogou muito, mas muito mesmo, assim, um nível de lateral difícil de ver aqui no Brasil. O Vitinho do Botafogo joga, né? O lateral direito do Botafogo joga. O Barbosa, que começou pela direita, com o David Ricardo pela esquerda, e aí o David Ricardo, que é mais um problema físico pro Botafogo, se machucou aos 37 do primeiro tempo, e o Barbosa foi pra esquerda, jogou ainda mais, e entrou o Marçal, que é lateral esquerdo, improvisado mais uma vez, na zaga pela direita, jogou muito também. Então, Vitinho, Marçal e Barbosa, 3 defensores, foram os destaques, além do Telles, claro, que deu uma assistência e marcou bem. Mas o Botafogo precisa melhorar bastante para o jogo da volta, só que está aberto, assim, também não é desespero. Ganhou de 1-0 e tinha que levar alguma vantagem para o Equador, levou. Galera, ficou na bronca, Bandeira? Porque o gol foi aos 14 segundos, aí todo mundo ficou lá vendo mais 100 minutos de futebol sem gol. Isso sempre gera uma certa frustração, né? Gera uma frustração. Teve alguma coisa assim? Não. Durante o jogo, você sentia a apreensão da torcida, até na hora que a Raíza falou bem, o time queria acelerar, aí tinha um erro técnico, a torcida ficava... Mas no fim do jogo o time foi aplaudido, tudo tranquilo e a galera deu força para a sequência. Legal, bota de novo os placares aí na tela, por favor. Meu amigo Gabrielzinho. Qual brasileiro ficou em situação? Ô, Ilan, tô jogando nos stories aqui, ó. Vivo? Sabe por quê? Pra chamar a galera pra cá. Então vem. Pra galera vir. E também, like, né? Mas tem que lembrar a galera já like. chegar dando like, né? Se inscrevendo aqui na Placar TV também, ó. Vou marcar o Ilan. Chegar sem vou like, marcar não o meu companheiro botafoguense aqui também. Né? O Fabiano Bandeira, o Garone que já tá chegando e a Raíza Simplício. Então, galera, vem pra Placar TV, já chega se inscrevendo na Placar. Ó, o Garone tá chegando aqui, olha ali. Olha só. Chegou. Bastidores, hein? Bastidores. Tá denunciando que ele chegou tarde, denunciando o chinelinho, hein? O vascaíno chinelinho. Olha, faz o seguinte, ó. O link vai estar aqui. Já vem pra Placar, ó. O programa tá espetacular. Olha aqui, quem ficou em situação mais difícil dos brasileiros, hein? Bota na tela, claro que o Palmeiras tá fora da conversa aqui. Botafogo tem que sustentar a vantagem contra a LDU em Quito. Flamengo tem que segurar o Internacional lá, ou o Internacional, que também é brasileiro, pode virar a situação. Ou São Paulo ou Fortaleza. Qual deles com a situação mais difícil, sem papo? Rapaz, quem tem a classificação mais difícil no segundo jogo? Eu acho que a classificação mais difícil pra mim, Cerro Porteño, que Estudiantes é muito bom. Tá? E ganhou. Dos brasileiros. Dos brasileiros. Fala o geral. Acho que, pra mim, mais difícil é a classificação do Cerro Porteño. Mais difícil é o universitário, né? Não, mas você quer falar do geral? Já acabou. Isso aí já acabou. Isso aí já tá. A Raíza já falou que tá até decidido se vai levar o time ou não. Vai jogar, vai perder WO. Acabou, esquece. Pode botar o Bandeira de zagueiro lá, que não tem problema. Ô, Joãozinho, pode botar um risquinho ali já, não pode? Já pode botar um risco ali. Não, gente. Pode botar gente pra jogar no time do Palmeiras, que a gente não perde. Acabou. O sub-20 do Universitário é o Estudiante? Chegou, Sexta-feira, obrigado.
Ninguém reparou que eu cheguei atrasado. Eu tava aqui o tempo já todo. compensou, eu já entendi. compensou. Eu Olha, tava quietinho só. Eu acho que o mais difícil, o que tem a missão mais difícil, pra mim, é o Botafogo, na altitude, com um gol só de vantagem. É o Fortaleza, que Empatou em brasileiro. casa. Fortaleza. Fortaleza. Ah, o Fortaleza também é. Eu E acho o que Inter contra que o perdeu Vélez do lá, né? Flamengo. O Inter pra virar o eu Flamengo acho que também é difícil. também Não, tem o lado falando do sério, Inter, eu né? quero Não, mas falando sério, qual é a missão mais difícil? A missão mais difícil, pensando por esse lado aí, eu acho que é o Inter, que o Flamengo tem um time excelente. Foi eliminado pelo Atlético nos pênaltis, mas é uma missão muito difícil do Inter. A do Fortaleza é muito difícil também, né? Muito difícil. E aí depois vem o Botafogo também, jogando fora de casa na altitude. Vamos lá, vamos trazer o Botafogo para essa história. O Botafogo venceu a LDU 1-0 e enfrenta o Palmeiras. Antes da gente projetar um pouco Botafogo e Palmeiras, não que o jogo tenha esse... E claro que tem, estamos falando de dois times que são protagonistas do Brasileiro. Mas focando na Libertadores, um gol relâmpago num jogo muito importante. Vou começar com você, Berner. Um jogo importante que a gente sabe que a LDU em casa é um time chato, né? A gente já viu muito time tomar canseira, especialmente no primeiro tempo, que os caras vão para resolver. Eu não gosto de tratar o 1-0, porque ganhar é ganhar, é importante ganhar. Então, às vezes a gente, óbvio, 2-0, 3-0 é melhor, mas às vezes a gente tratou 1-0 quase como se fosse uma derrota. Não. Mas, quando você olha o que foi o jogo e projeta o jogo da volta, você vê com confiança esse Botafogo ou preocupação? Preocupação, apesar do Botafogo ser individualmente incomparável à equipe da LDU. LDU tem dois Pode usar, atacantes. não tem problema. Não. Eu olhei pro Pascoal, que é incomparável. Eu achei que ele só usava... Incomparável é o Mas tudo bem, a Flamengo. referência era LDU, calma. Não há comparação entre um e outro. Você tem entendi, razão, entendi. você tem razão. Uma coisa que pode encostá-los em termos de partida de futebol é a altitude. É o arzinho que falta de vez em quando. É, Eu acho que tem mais altitude coisas. difícil. Ontem, mais? por exemplo, coletivamente, a LDU jogou mais que o Botafogo. A LDU, em alguns momentos, foi melhor que o Botafogo. A LDU conseguiu controlar o Botafogo em alguns momentos, jogando fora de casa. E depois do 1-0, logo de cara, eu falei, nossa, o Botafogo vai fazer 3 ali, vai aproveitar, vai ganhar o jogo. Mas não conseguiu fazer isso contra a equipe do Thiago Nunes, que... Assim, é o único jogador assim, que me dá um pouco de preocupação da LDU pro Botafogo. Eu falo de individual, o Brian Ramírez, joga do lado esquerdo ali, um pouco mais habilidoso. Lógico que os atacantes podem fazer gols, o argentino veteranos, pouquíssima história em clubes grandes, assim, sabe? Os altos e baixos do Botafogo, depois da contratação, depois não, antes também havia, do novo treinador, do filho do Ancelotti, me deixa uma preocupação. David, né? Tem que falar, né? Deve ser David, né? David Ancelotti. Me preocupa. Os altos e baixos que são normais num time que teve tão pouco tempo com esse técnico, me preocupa porque o Botafogo não pode repetir o nível de atuação de ontem jogando em Quito. Porém, esse Botafogo já teve boas atuações em alguns jogos. Então, me preocupa muito mais a pressão da LDU, a altitude de jogar em Quito e as oscilações do Botafogo do que propriamente a qualidade da LDU como equipe. Eu acho que está aberto, eu acho que o 1-0 é um bom resultado. Mas a LDU saiu do Engenhão, eu tenho certeza, mais confiante na vaga do que entrou no começo do jogo. Está totalmente aberto. O torcedor da LDU deve estar dizendo, é melhor jogar. Quinta-feira que vem é melhor jogar. Porque tem jogo agora. Ou se tem. Tem jogo. Não, mas tem sempre jogo. teve, assim, eu acho o Botafogo mais Se o forte, Botafogo mas a faz LDU 3 é em casa. adversário chato, hein? Se o Botafogo abre Tradicional. 3 em casa, se o Botafogo abre 3 em casa, certo? Teve perspectiva para isso, teve construção de jogada para isso, parou no goleiro, parou nas falhas de finalização. Então tem uma série de coisas que a gente pode enumerar do Botafogo. O Birner viu aí esses defeitos e a utilização desses defeitos por parte da LDU de chegar ofensivamente e também construir, ou eu conseguir dominar a bola no meio campo, dominar a bola ofensivamente, conseguiu levar o Botafogo para uma situação de desconforto. E se isso acontecer na altitude, você sabe que às vezes a altitude ela é mais psicológica do que qualquer outra coisa, né? Porque Quito fica a 2.860 metros, se não me falha a memória. Isso. Não me falha a memória, acima do nível do mar. Os especialistas
eu não sou especialista, os fisiologistas entendem que o ser humano se comporta bem até 2.500 metros acima do nível do mar. Até 2.500. Isso numa média, porque cada indivíduo reage de um Isso, jeito, cara, né? assim, não, eu estou dizendo assim, numa média do ser humano, né? Sim. A partir daí, começa a sentir o ar rarefeito. Você vai falar, mas o que tem isso aí? Parece que a bola fica mais leve, parece que a bola é mais rápida, e ela é mais rápida. Por quê? Porque não tem o ar o ar, como ele é rarefeito, o ar não inibe a velocidade da bola, então ela é mais rápida. Tem todos esses fatores, não vai ter o tapetinho, né? Lá o campo é de grama natural. Então eu acho que o Botafogo perdeu uma grande oportunidade, é uma vantagem legal, é uma vantagem. Se você falar para mim, poxa, essa vantagem, é uma vantagem. Vantagem. Jogou em casa, fez 1-0, é igual o Flamengo. O Flamengo tem uma vantagem. Jogou em casa e fez 1-0. O Botafogo jogou em casa e fez 1-0. Quem você acha que tem Mas mais eu chance- acho- Quem você acha que tem mais chance de passar, o Flamengo ou o Botafogo? Essa é uma pergunta. Eu boa. acho mais fácil o Flamengo passar. Eu acho a Pela vantagem do qualidade- Flamengo melhor do que a do Botafogo. Pela qualidade do elenco. Mas se você pegar o segundo tempo do Flamengo, você vai dizer, tenho dúvida. Não, sim. Não, eu Entendeu? acho o Inter melhor que a LDU. Mas como desafios, eu acho o desafio do Botafogo maior. Eu lembro semana passada aqui, quando vocês me perguntaram sobre Flamengo e Mirassol, Santos e Cruzeiro, Osso. que eu falei que o Flamengo tinha mais chance de ganhar do Santos e Cruzeiro. Esse aí que falou, ô louco, Ô, louco. a chance do Flamengo é maior. O Inter tem chance, a chance do Flamengo é maior que a chance do Botafogo. Pela Sim, qualidade sim, do sim. elenco. Eu concordo com você. Vejo o Botafogo. E a regularidade do Flamengo de jogo para jogo. Lá o jogo é sobe e desce a montanha diferente. o tempo inteiro. Lá o jogo é diferente. O Zé jogou na altitude e pode explicar isso melhor pra gente. Porque é o seguinte, lá, o que eles fazem no começo do jogo? Eles vão jogar 20, 25 minutos em cima do Flamengo, ou em cima do Botafogo, correndo em cima do Botafogo, correndo, fazendo os caras correr. E aí o cara vai... Tem uma hora que o jogador faz assim, vai respirar e faz assim... Não vem nada. Não vem. Só escuta aquele barulho. O cara fala, pô, agora o que eu faço? Bola foi... Eu quero ouvir você, Zé, mas O Zé no campo. A não bola- consegue raciocinar o jogo. Fui jogar lá com o Santos, né, em 2004, na Sul-Americana. Muito bom. Eu olhava a bola, cadê a bola? Pra lá, bola pra cá. É muito rápido a bola. É muito rápida. Você perde um pouco a noção da velocidade. Eles se aproveitam disso. E a Eles diminuição da oxigenação pressionam, do cérebro também diminui a sua velocidade de eles raciocínio. chutam de longe para testar caras logo no mandam, opa. começo. Eles vão fazer o que fizeram correria o muito tempo ontem. inteiro. Mas Pressão o tempo eu todo. quero te ouvir, mas tem uma declaração do Ancelotti Eu ia falar justamente... Vai lá. que eu acho que combina com o que a gente tá falando. Fala aí, Ancelotti. Vai ser apresentado a altitude, né? É isso. Onde os jogos são difíceis porque os times são organizados, têm qualidade física e organização. É um time, esse Liga de Quito, que surpreendeu, porque não conhecia bem, tive pouco tempo para estudar o time, mas eles surpreenderam. Então, fico contente com a vitória, temos que analisar bem o jogo e jogar bem um jogo de volta. Eles aproveitaram dos espaços que tiveram muito bem. O que eu queria te perguntar é o seguinte: há 2 meses, este cidadão, que merece muito respeito, quando eu falo assim, eu sei que pode parecer brincadeira, não era isso, mas este Temos dois ali. quais deles? este jovem Ancelotti, estava na expectativa do telefone tocar para acompanhar o pai para ser técnico da seleção. Hoje ele é técnico, parece ser um cara preparado. Primeiro jogo mas- do pai assistindo o filho como treinador. Mas vamos lá. Ele não é do continente. Então, por exemplo, mesmo que ele não tivesse... Vou dar um exemplo aleatório. Vamos supor que o Crespo assumisse o São Paulo na boca do gol para treinar antes da Libertadores, sem nunca ser técnico. Bem ou mal um argentino, que um dia torceu para um time argentino, que sabe mais ou menos onde é o Equador, onde é a Venezuela. Para ele, LDU é novidade. Ir jogar no Equador é novidade. Assim, Altitude. é tudo diferente. O avião, a conexão. Até quando ele chegar lá vai Zé, ser diferente. Então, Zé, conta pra gente que... Óbvio que isso não decide um confronto, mas é um componente do confronto. Sim, Traz pra gente. É mais isso. do que um componente. Eu acho que, primeiro, assim, ele foi muito honesto no que ele falou. Também, né? eu não tô criticando, quando Ele hein? fala assim, olha, Gostei. me surpreendeu assistir poucos jogos. Aí é uma questão da departamento de análise, Claro. as pessoas que estão ao redor. Fala assim, ó, vem cá,
Os relatórios. Assim, os relatórios, é assim, 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 assiste. Não assiste 1 ou 2 ou 3. Ele deve ter assistido acho que uns 3 ou 4 jogos. Assiste mais. Ele deve ter recebido um relatório de tudo, mas eu acho que foi insuficiente para aquilo que ele esperava. Eu acho que aí é uma questão de confiança, e aí não é soberba, pelo amor de Deus, mas assim, eu vou preparar o meu time, eu sei que o meu time tem qualidade. Claro. Eu já me preparei para isso. E aí ele não esperava esse tipo de qualidade que tem a LDU, porque a LDU nos últimos anos vem sendo uma das equipes na Libertadores que vem incomodando bastante. Ganhou do Flamengo, já São Paulo, tem uma série de times que jogam lá, e quase todos os times brasileiros, quando vão jogar lá, tem dificuldade. Pressionou o tempo todo, subiu marcação alta o tempo todo, tirando a mobilidade da equipe do Botafogo. Impressionante, né? Não esperava isso. Eles pressionaram o tempo todo. Lá vai ser pior. O Botafogo tem uma coisa que para mim é fundamental e é difícil. Eu acho que alguns times passam por isso quando você tem chegada de novos jogadores. O meio-campo ontem foi Marlon e Danilo. Quantas vezes eles jogaram juntos? Sim, pouquíssimas. Pouquíssimas vezes. Quantas vezes eles se entenderam ali com os jogadores de frente em relação à movimentação? Savarino, né, com o próprio motor, com todo mundo ali. É difícil. Aí você pega um time organizado na parte defensiva e que exige muito da parte física. Se você não tiver um time equilibrado, sente dificuldades. E no meio-campo, quando você não tem o controle do meio-campo, você não tem o controle do jogo. Então o Botafogo acho que teve essa grande dificuldade em relação a isso. Aí é uma questão, por mais que eu não estou preparado. Peraí, você tem 45 minutos para... Primeiros 45 minutos não está dando muito certo. Vem cá, vamos corrigir. Vou corrigir, não conseguiu corrigir. E eu acho assim, nós estamos vivendo uma era do futebol em que se você demorar muito tempo para mexer na equipe, ou seja, substituição ou taticamente, você toma um gol, você não consegue recuperar. Nós temos aí provas, a Copa do Mundo, o Tite demorou contra a Bélgica a mexer, depois não conseguimos. Acho que o próprio Abel, em determinados jogos, também teve problemas. Né? O Felipe Luiz, ou seja, você pode ter qualidade. Só que a diferença... O Cuca naquele jogo contra o Palmeiras. O Cuca no jogo contra o Palmeiras. A diferença técnica, ela diminuiu ao longo dos anos pela evolução da parte física e tática. Então, assim, se tecnicamente você é bom... Fisicamente, os times se preparam para neutralizar essa tua questão, essa tua força. E eu acho que o Botafogo deve ter problemas lá por causa disso. Primeiro, ele não sabe, vai ser a primeira vez dele em altitude. Sim. Então, acho que daqui até lá ele vai assistir uns 15, 20, 30 jogos da LDU lá para eles entenderem. Alguém tem que explicar a questão da fisiologia, como é que funciona, porque o ar rarefeito, glóbulos vermelhos, uma série de coisas que falta oxigênio. E aí para ele entender como funciona, como ele vai preparar o time, porque a LDU deu mas aí as cartas de como ele vai jogar. Passa pelo jogo de final de semana. Sim. Isso que eu queria te ouvir. Completamente. E o que imaginar desse Palmeiras e Botafogo? Com um resolvido na Liberta e o outro... E ele não vai poder ir meia boca para lá, hein? Não. Lá é time completo. Tem poupar contra o Palmeiras. Lá é 150%. E o que espera, Pascoal? Pé no acelerador total. Lá, o jogo da altitude de Quito é o jogo que interessa pro Botafogo da Libertadores da América. Claro. Esse Mas é o jogo. e o fim de semana? Mas o jogo contra o Palmeiras é em casa e o time precisa dar uma satisfação para a torcida. Precisa ficar feliz se o Botafogo voltar classificado ali deu e perder pro Palmeiras. Claro. Vai estar felicíssimo. Claro. Eu acho que o Botafogo tem que pensar, esse time que jogou ontem, quem tem condições de jogar? Quem está preparado para jogar? Quem não? Quem está desgastado para o final de semana? É apenas uma questão de observação. Eu iria muito mais longe do que você. Eu não poria ninguém no final de semana. Não? Eu não levaria os jogadores nem para o banco de reservas. Como o Botafogo pela importância do jogo de quinta-feira. Porque o Botafogo o jogo precisa, é quinta, Vitor. O Botafogo precisa treinar para o time adquirir regularidade. E eu acho que o final de semana, em vez de se preocupar com o jogo, deveria treinar para o jogo de quinta. Fisicamente, taticamente. Aí eu tenho que te levar para o fisiologista, para o departamento, para entender como é que funciona isso. Estou brincando. Brincadeiras à parte. Não tem como, Birno. Eu acho assim, não tem como treinar. Sabe por quê? Porque eu acho que você tem que repousar esses jogadores, nesse sentido. Porque Parece como não tem como treinar? Treinar de hoje, em vez de jogar no final de semana,
Só prepara o time Só para prepara os titulares Não, eu e tenho, sair do jogo do Palmeiras. O que eu quero dizer é o seguinte... Eu não tiraria todos, hein? É isso que eu ia falar. Eu acho que você vai, senta, conversa, porque é o seguinte, quanto maior o número de jogos que você fizer com esses jogadores, maior vai ser o conhecimento entre eles. Você pode dar uma base, porque o treino você pode treinar. Sabe a famosa sombra? Ou o famoso fantasma, o treinamento fantasma que o Tite fazia? Ou o Jair Pereira fazia isso também em 94. O que é? Você leva a bola, você posiciona o time, cria determinadas situações com movimentos da bola e você posiciona o time. Isso já vai entrar Primeiro que cada um tem um tipo de movimento. Você já sabe, cada um tem. Eu vou jogar com você, o mínimo de conhecimento que você tem, eu também tenho. Nós dois formamos a dupla de volantes. Então, vai jogar como? Vai jogar 4-4-2? Vamos jogar em linha ou vamos jogar em diagonal? Então, a bola tá lá, eu saio, você fecha para fazer diagonal, o cara lá de lado oposto, fecha e deixa a sobra do outro lado. Como é que vai fazer? Vai fazer isso? Então, à medida que a bola vai chegando, você vai posicionando. Esse treinamento, eu concordo com você, que pode ser feito. Mas você treinar... Tirar o jogador do jogo para fazer com que ele treine, eu acho que assim, aí você tira a possibilidade de eles se conhecerem. Porque o treino não vai dar as dificuldades que o jogo possibilita para eles. Entendeu? Então assim, eu vou conhecer, eu só vou conhecer como você gosta de receber a bola no jogo. Por quê? Porque em determinados momentos, você vai fazer determinadas movimentações e você vai falar para mim, joga a bola ali, porque o cara vai me marcar aqui. No treino eu já sei o que você vai fazer. A imprevisibilidade do jogo é o que te faz conhecer o teu parceiro. Como eu acho que o Palmeiras joga de um jeito muito diferente da LDU, e como eu acho que o jogo ali vai ser um jogo ainda mais físico, e como eu acho que o Botafogo precisa de mais estabilidade, de entender os movimentos, eu acho que nesse momento especificamente os treinos seriam mais úteis em todos os aspectos do que você colocá-los para jogar contra o Palmeiras. Mas, por exemplo, você acabou de falar... Mas eu nem acho que o Palmeiras vai colocar o time inteiro. O Palmeiras é diferente... O Palmeiras é diferente da LDU. Né? O Palmeiras é diferente da LDU. Então, se eu colocar o meu time para jogar, tirar o meu time para jogar do Palmeiras e treinar para jogar contra a LDU, muito daquilo que eles vão apresentar contra o Palmeiras vai ajudá-lo contra a LDU. Não, eu concordo. É que eu acho que o Botafogo, nesse momento, o David Ancelotti, técnico novo, ele chegou com jogos 2 vezes por semana o tempo inteiro, e talvez um perigo seria útil. Ontem acho que são 9 jogos. São 9 jogos. E posso colocar mais uma coisa, Mota, 5 vitórias, 3 derrotas e 1 empate. Vitória, Sport, Grêmio, Corinthians, Bragantino, Cruzeiro, Fortaleza e LDU. Num tempo muito curto. E sabe uma outra coisa que me chamou a atenção ontem? E eu tive essa discussão no Linha. O senhor Jean Oddi, respeitavelmente, está numa cruzada contra a Catimba. Porque a catimba estraga o futebol, porque é ruim que tenha catimba, etc. E eu acho que os jogadores usam a catimba aqui e não usam na Alemanha do mesmo jeito, muito menos, porque é de uma outra cultura, porque a arbitragem aqui permite e é cultural. Ontem, com 50% de posse de bola e uma mínima diferença de troca de passes, o Botafogo fez 5 faltas, a LDU fez 18 faltas. Isso, para mim, talvez seja reflexo da chegada de um técnico europeu, que vê o futebol de um jeito diferente do que vemos na América do Sul. Eu também acho, como aqui o adversário usa a catimba, e eu não acho um pecado a catimba, obviamente tem um limite, quando você pode usar, e aí o árbitro tem que colocar o limite, não é o jogador. O jogador pode ajudar, mas quem tem que colocar o limite é o árbitro. Eu acho que o Botafogo ali precisa travar o jogo, precisa demorar para se levantar quando cai, precisa irritar a LDU, precisa descansar o time um pouco quando a correria estiver muito grande. Você é a favor ou antijogo, é isso? Antijogo, você chama. O que eu estou entendendo é isso. Você chama de antijogo. Eu chamo de vai cancelar, dá 150 minutos a mais, e ele está falando. Eu não chamo, você chama de antijogo. Eu chamo de jogo de acordo com os critérios definidos pelo árbitro e pela competição. Eu aposto que você exaltou na sua vida, muitos times que fizeram isso e foram campeões. Tem certeza que não? Eu vou falar pra você, eu assim, de princípio, eu não gosto desse tipo de coisa. Presta atenção, se você me dar Se você me der a opção, olha, nós vamos ter o jogo corrido, bola rolê, é o meu jogo. Meu técnico preferido da história é o Guardiola. E brasileiro é o Tele Santana, que juntou com o Cruyff Mas o Tele, o time do Tele, os que mais fazem. Não, eu falo por testemunha. Não, eu experimentei. Mas não por ordem do Tele. Não. Foi ordem por quem?
Os Quem jogadores é que faziam. comandava? Ah, Birner, você com a sua Você sabe inocência. da reunião do Tele Santana com o Cruyff antes do Mundial no hotel? Vamos lá, e aí, Zé? Você sabe também que o Tele Santana, na frente de todo mundo num programa de televisão, falou pra mim, você bate muito, garoto, tal, virou no comercial e falou assim, continua jogando assim que tá ótimo. Você sabe disso? Sabe ou não? Quer que eu te Eu vi fale times também? dele jogar. Quer que eu te fale também o que aconteceu na Naquele final do tempo. Campeonato Brasileiro? Quer ou não? Eu quero, agora é o momento, então você Zé. sabe. Qual delas? Não, qual delas não. A do Aquelas que Bragantino? os jogadores e tantas outras. tava no estádio. Não, o time do Tele era um dos times que mais faziam faltas táticas. O time do Tele tinha pintado, tinha quem mais? Mas falta tática falar. é cera. Não, mas Dinho. não é cera, Dinho mas pintado. dentro daquilo que você está dizendo é uma questão de falta. Você se adapta às coisas que acontecem. É O isso, brasileiro não falta sabe tática é fazer, mas é falta, é um artifício. Eu não estou dizendo que é ruim. Eu não estou Time que dizendo que é marca ruim. alto vai fazer mais falta. Não, depende. Se não conseguir achar o jogador, o Se não adversário tem conseguir que fazer roubar, faltinha, depende, bola lá na mas é o frente. que eu estou dizendo. Faz Não é parte, cera. mas Se não expor, é. outra coisa. Se Mas não expor é. no contra-ataque, É. vai ter que matar a jogada. Então. Só uma coisinha. Aí você tá Arremata falando- aí. No você tá ângulo- falando só pra... a LDU fez 18 faltas, o Botafogo fez 5. Normal. Nesse Tô ângulo de marcando observação, pressão. das 18 faltas para 5 faltas, eu observei de uma outra forma. O Botafogo querendo jogar e a LDU entendendo que aquilo já era uma situação que ela poderia e pode reverter. Entendeu? Quantas vezes você viu o goleiro cair pro técnico poder orientar o time e reorganizar as coisas? Quantas vezes? No futebol brasileiro eu vejo duas vezes por O semana. Marcos fazia Eu isso acho- muito? O Marco fazia, o Cássio, Everton fazia isso, o Dida, goleiro, Rogério. Nunca vi você Rafael, criticar por isso. Rafael no São Paulo. Isso todos, arrematem aí. todos eles, O Hulk todos tá eles vindo. ganhavam tempo Isso é e uma das ganham coisas tempo. que me deixa mais irritado. São os goleiros quando fazem uma defesa, caem e ficam... E no treino Sabe por eles quê? caem? Porque eles fazem 150 mil repetições nos treinos, Seis vezes. levantam, tomam bolada na cara, o caramba tal. Aí no jogo faz uma defesinha... criticar nenhum deles por isso. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido pra você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.